Nos últimos 2 domingos foi realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, popularmente conhecido como Enem, onde milhares de jovens, adolescentes e estudantes, entre outras pessoas, realizaram as provas, em busca de uma oportunidade numa faculdade e bolsa de estudos. E eu fui um dos que fizeram o exame. E através disso, vou falar um pouco da minha experiência de como é fazer o Enem. Relacionado ao autismo, vou mostrar se o ambiente do Enem como um todo é adequado para pessoas com autismo. E no final vou falar um pouco do meu ponto de vista no acontecimento de um rapaz com autismo ter sido expulso de um colégio e não podendo realizar o exame. Bom, as provas do Enem são complexas. As questões são formadas de um texto, tem até 2 textos de cada matéria. No caso, em matemática é um gráfico, mas também tem alguma introdução a uma pergunta que é formato de texto. E são 90 questões, totalizando 180 questões, 90 cada dia que a gente faz a prova. E realmente dá pra ver que é um formato de texto. Dá pra ver, ó, é um texto. Tem até 2 textos. Tem questões que tem até 2 textos que a gente tem que interpretar. E essas são 2 provas que eu acabei fazendo. Cada caderno vem de uma cor diferente. Nesse caso é cinza, que eu fiz no primeiro dia, e no segundo dia é azul. A gente tem que marcar no cartão resposta, né, todos os dados, não só a resposta. E como é muitas questões, a gente tem que saber administrar o tempo que a gente leva para fazer a prova. A gente não pode se envolver muito numa questão, demorar para responder. E a gente tem que realmente levar certo um tempo para responder as perguntas, senão a gente não consegue terminar a prova num tempo adequado. E para uma pessoa, né, chegar à conclusão, a uma resposta plausível para cada questão, ela tem que ter raciocínio, discernimento, interpretar bem a questão qual vai marcar. Então realmente, para a pessoa com autismo, né, no meu caso, que eu tenho um pouco de déficit de atenção e tem que ter muita atenção para ler as questões, para depois responder, é bem complicado mesmo. E a redação é início, meio e fim. O início é a introdução, onde a pessoa tem que apresentar o tema que cada participante vai falar, e o participante vai ficar sabendo do tema do Enem no momento que está fazendo a prova. E nisso acabar fazendo um texto interpretado de uma forma coesa e coerente, sem fugir do assunto. Caso contrário, pode até zerar a prova. E até escrever 7 linhas, né, no caso, pode zerar a prova. E no meio tem que dar suas opiniões, né, escrever do teu ponto de vista, falar o que pensa. E a conclusão é daí da sua opinião final, da sua sugestão e ideia para cada assunto que tu vai abordar. No meu caso, um dos meus erros no Enem, a 4ª vez que eu faço Enem, eu tinha feito outras vezes. O meu erro era cada questão que ia fazer me envolvendo muito uma questão, e nisso eu acabava pulando algumas questões, fui pulando, marcava a resposta na apostila, voltar tudo de novo com uma questão que eu não respondia, e nisso eu acumulava, e quando chegava ao final da prova, eu tinha que marcar o cartão resposta e às vezes mudava de resposta. Eu sempre era, se não era o último, era um dos últimos a terminar a prova. E os 3 últimos tinham que assinar uma espécie de ata, escrever a assinatura, que é uma norma do Enem. E esse ano eu mudei um pouco de estratégia. Cada questão que achava uma resposta plausível, eu já marcava no cartão resposta e não pulava nenhuma pergunta. Por mais difícil que seja, por mais fácil, sei lá, mas eu já não pulava a questão porque eu achava que isso seria prejudicial para mim. No caderno de perguntas, no caso, eu nem risquei nem redação. Redação eu fiz
já no cartão resposta. Então não fiz um risco nos dois cadernos que eu acabei usando durante a prova. E nisso eu acabei, nesses 2 dias do Enem, meia hora antes, cada dia do término da prova, do exame. Lembrando que no primeiro dia era meia hora a mais por causa da redação. Fui tranquilo, confesso que não estudei muito, mas nem por isso o participante pode deixar de estudar. Tem que estudar, é preciso estudar. Principalmente a pessoa com autismo que quer entrar na faculdade, é preciso estudar. Ainda mais que a pessoa com autismo tem dificuldade e precisa estudar. No mais, foi tranquilo de fazer a prova, embora tenha que ficar 5 horas ou mais dentro do ambiente, numa sala fechada. Embora eu tinha que parar a gente tinha que parar para ir no banheiro quando tinha vontade de ir. Se bem que a gente está envolvido nas questões, são 90 questões, totalizando os 2 dias dá 180, 90 questões cada dia, né? A gente não vê a hora passar, realmente a gente faz a prova, dá a impressão que a gente está na metade, menos ou mais da metade de terminar o exame e está quase no final de terminar a prova do Enem. E bate aquela pouco de ansiedade e tal, de querer, e se eu não terminar de responder as perguntas logo, antes do tempo? Confesso que bate um pouco de nervo também, que me deixou desconfortável, 90 questões. No mais foi bem de boa, cara. Fui tranquilo, foi de boa para fazer. Fui e voltei de ônibus nesses 2 dias. Muitos autistas, né, que querem fazer o Enem, né, que tem mais dificuldade, necessitam de alguma assistência. Os pais são precisos que eles levem pessoas com transtorno do espectro autista. Então, e claro que na inscrição do Enem eles fazem perguntas e uma das perguntas para a gente marcar na inscrição pergunta se a gente tem alguma deficiência. Se sim, a gente tem que marcar e aparece também se a gente precisa de alguma assistência. Isso vale para pessoas com toda a deficiência, física, auditiva, e realmente pessoas com autismo que têm dificuldade ou têm grau um pouco mais elevado precisam de assistência, que é um ambiente público e muitos vão ter dificuldade também de se ambientar. No meu caso não precisei de assistência, eu fiz prova como qualquer outra pessoa. E a pessoa com autismo que quer fazer a prova do Enem, eles podem sim fazer a prova do Enem, devem, por causa que é importante eles ganharem a bolsa para não ter recursos, que para entrar numa faculdade tem que pagar. Então é válido sim, e os autistas podem sim fazer a prova do Enem. E tem que ser incluído em qualquer estabelecimento público, além da faculdade, do trabalho, entre outros, que tem movimentos sociais. Não se pode excluir pessoas com autismo de ambientes sociais. Bom, e falando em exclusão, aconteceu uma situação lamentável, também no Enem, de um rapaz com autismo. Ele foi expulso, né, da escola e não pôde fazer o Enem. Não sei o que aconteceu, mas ele supostamente não estava regularizado, tinha um documento que não estava regularizado para fazer o exame. E o pior é que chamaram até a polícia para retirar esse menino com terra. Sabe, ele queria só fazer a prova do Enem, ele não sabia, ele tem dificuldade. Mas são regras do Enem. Mas por que alguns dias antes não resolveram isso? Para que esse menino não passasse por constrangimento que passou. Ou que abrisse uma exceção, deixasse ele fazer a prova do Enem. Ele é pessoa com autismo, ele tem dificuldade, ele tem limitações. Isso vai deixar uma marca na vida do menino. Tu acha que ele vai querer fazer a prova de novo no ano que vem? Não só no ano que vem, mas em outras edições. Pessoa com autismo tem pensamento distorcido, ou interpretar a situação de outra maneira. Ele pode achar que não pode nunca mais fazer a prova do Enem, ou passar por uma situação
por mesma situação que passou. Então, realmente, e deu pra ver pela cara dele que ele não estava afim mais de fazer a prova. A sensação de impotência, né, de inferioridade. Para que fazer uma situação dessa constrangedora com o menino? As autoridades precisam intervir e fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Porque pode ficar uma marca no menino e também na mãe dele que levou ele para fazer a prova. E os autistas sim precisam ser incluídos para que essas coisas não aconteçam mais. Porque o Enem é de todos, não é só dos jovens, adolescentes, estudantes que podem fazer a prova. Pessoas adultas, pessoas mais velhas, autista, surda, cadeirante, qualquer uma pessoa pode fazer a prova do Enem. O Enem é da inclusão. Os autistas precisam ser incluídos na sociedade. O Enem não é da exclusão, é da inclusão.